No livro de Tiago, no capítulo 1 e nos versículos 2 e 3, o texto sagrado nos traz uma palavra de incentivo e de motivação para dias complicados, para momentos de sofrimento. Diz assim a Bíblia: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. De acordo com o léxico de Strong, a palavra do original em grego, que foi traduzida para a língua portuguesa como perseverança, é a palavra upomone, que, entre outras definições, pode ser compreendido como a característica da pessoa que não abre mão do seu propósito, não abre mão da sua fé e da sua lealdade a Deus, mesmo em meio a sofrimentos profundos. É exatamente sobre esse nível de perseverança que eu quero conversar com você hoje aqui. Em toda a Bíblia, nós vamos encontrar diversas outras passagens que, assim como esse texto de Tiago que a gente citou no início, também trazem palavras de motivação e de ânimo para dias complicados. Isso porque, de antemão, Deus já sabia que nós iríamos precisar da motivação do alto para fazer os nossos enfrentamentos, para enfrentar as nossas dores e os nossos sofrimentos aqui na Terra. Muitas vezes, imersos em situações de profundo sofrimento, situações dolorosas, nós clamamos pelo auxílio de Deus, nós pedimos que Ele arranque de nós esse sofrimento, ou como diria o Mestre Jesus, que Ele passe de nós esse cálice. Mas muitas vezes, quando isso não acontece, nós ficamos desapontados com Deus, nós ficamos indignados e até chegamos a achar que Ele nos deixou sozinhos no momento mais difícil da nossa vida. Mas eu quero dizer para você que esse pensamento está completamente equivocado. Deus ama incondicionalmente e infinitamente cada um de seus filhos e Ele jamais abandonaria qualquer um de nós em qualquer situação que fosse. E nesse momento você pode estar pensando, mas se Deus me ama com amor infinito e incondicional, se Ele está tão preocupado com o meu bem-estar e Ele pode fazer qualquer coisa, por que Ele simplesmente não me cura? Por que Ele simplesmente não me dá esse livramento? Por que Ele simplesmente não faz o meu milagre? Essa é uma pergunta pertinente. Talvez você já tenha feito essa pergunta outras vezes na sua mente e não teve coragem de verbalizar por considerar que seria uma afronta para com Deus. E a resposta para o seu questionamento é: há propósito na dor. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes homens e mulheres de Deus que passaram por sofrimentos imensuráveis, sofrimentos inimagináveis, mas se mantiveram firmes até o fim. Eles não vacilaram e foram até o fim no cumprimento dos desígnios de Deus na sua vida. Um desses exemplos de grandes homens e mulheres de Deus que passaram por sofrimentos inimagináveis é José. Provavelmente você já conhece a sua história, mas para fazer uma aplicação prática desse ensino, eu gostaria de relembrar um pouco a história desse personagem bíblico. A Bíblia conta no livro de Gênesis, no capítulo 37, quando começa a narrar a história desse personagem bíblico, a Bíblia diz que José era o filho preferido de Jacó. E José, desde muito cedo, ele também recebia sonhos de Deus que revelavam o seu futuro, falava sobre a posição na qual Deus o iria elevar em um tempo à frente. E a Bíblia diz que os seus irmãos, por causa de tudo isso, eles tinham muito ciúme de José, eles tinham muita raiva e ficavam muito indignados porque o seu pai, Jacó, amava mais a José do que a eles. E em um determinado dia, movidos de ódio e de ciúme, eles intentaram matar José. Mas depois recuaram e decidiram jogá-lo em uma cova vazia e depois venderam José para uma caravana de mercadores ismaelitas que passavam por aquela região. Esses mercadores levaram José para o Egito e lá ele foi vendido novamente. Até aqui, todo o sofrimento que José passou já seria o suficiente para traumatizar qualquer ser humano. Já seria o suficiente para fazer qualquer um de nós perder o gosto pela vida ou perder a sua expectativa pelo cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Mas não parou por aí. Lá no Egito, José foi caluniado, injustiçado, foi aprisionado, ele foi lançado na cadeia onde passou anos pagando uma sentença por um crime que ele não cometeu. Foi muito sofrimento que ele passou, mas em momento nenhum ele desistiu de honrar a Deus e de se manter fiel aos seus preceitos e aquilo que ele tinha colocado como convicção em seu coração e em sua mente. Mesmo sendo um prisioneiro, José teve a oportunidade de interpretar um sonho de Faraó. Deus havia dado a ele esse dom, esse talento para interpretar sonhos. Deus havia dado ao Faraó um sonho em que ele revelava sobre o que iria acontecer em tempos futuros.
Toda a terra iria passar por anos de fartura e, em seguida, por 7 anos de muita fome que se alastraria por toda a terra. José não só trouxe a interpretação do sonho, como também trouxe uma estratégia administrativa para que o Egito pudesse ter mantimento durante todos aqueles anos de escassez que iria acontecer na terra. Por causa disso, o faraó, que era o rei do Egito, nomeou José como governador do Egito. E durante toda a sua vida, José teve posição de honra e de destaque naquela nação onde ele habitava. Todas as nações pereciam de fome, mas no Egito havia mantimento, graças às estratégias administrativas de José. Por isso, todas as nações iam até o Egito para comprar alimento. Entre essas nações que pereciam de fome estava a casa de Jacó, a família de José. Os irmãos de José que o lançaram na cova, que o venderam como escravo, agora estavam indo até o Egito para comprar alimento para não morrerem de fome. José reconheceu seus irmãos. José estava em uma posição de destaque, de grande honra. Seus irmãos, em contrapartida, estavam em uma posição de necessidade. Mas mesmo considerando todo esse cenário, José foi misericordioso. José perdoou seus irmãos, trouxe toda a casa do seu pai para habitar no Egito, uma terra onde eles puderam trabalhar, prosperar, crescer e se tornar um povo numeroso. José foi impulsionado a agir dessa maneira porque ele conseguiu compreender o propósito de Deus, mesmo em meio ao seu grande sofrimento. Isso fica claro no capítulo 45 de Gênesis, quando José fala com seus irmãos, ele diz: não se sintam culpados pelo que vocês fizeram comigo, não se recriminem por vocês terem me enviado para cá. Não foram vocês que me enviaram para o Egito, foi o próprio Deus que me trouxe para cá, para que Deus, através de mim, pudesse dar livramento ao povo de Israel. A casa de Jacó era o embrião da nação de Israel, a nação que seria o povo escolhido por Deus para se tornar um povo numeroso. Esse embrião iria morrer na fome que se alastrou por toda a terra. Ele precisava de um útero onde ele pudesse ser nutrido e protegido até que se tornasse um grande povo. Esse útero foi o Egito. Através de José, o embrião da nação de Israel pode ser protegido e nutrido até que se tornasse um povo numeroso. Claro que mais à frente o povo de Israel sofreu muito no Egito, mas naquele momento ele precisava de nutrição e precisava de proteção, e o Egito forneceu tudo isso para ele, graças à intervenção de Deus através da vida de José. Para gravar esse vídeo e conversar sobre essa temática com vocês, eu fui motivada por uma situação bem particular. Há um tempo eu venho enfrentando alguns desafios na minha vida em relação à minha saúde física, porque eu enfrento uma patologia bastante conhecida, porém pouco compreendida, chamada enxaqueca. Ela tem como característica fortes dores de cabeça, náuseas e uma série de outros sintomas. Na verdade, as pessoas confundem com uma cefaleia, uma dor de cabeça normal. Mas, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a enxaqueca é considerada a 6ª doença mais incapacitante do mundo. Isso quer dizer que uma pessoa, durante uma crise de enxaqueca, não tem condições de produzir. Eu faço um tratamento e tomo uma série de medidas no meu dia a dia para construir qualidade de vida. E sim, eu tenho muita qualidade de vida, costumo ser uma pessoa bastante alegre, sorridente. Mas quando acontecem as crises, eu realmente preciso parar, me medicar e não tenho condições de produzir nesse momento. Por causa de muitas crises que eu senti nos últimos tempos, passava muito tempo, muitos dias com muitas dores, eu fui prejudicada em outras áreas da minha vida. Eu tive que deixar alguns compromissos para depois, precisei trancar algumas disciplinas na faculdade, precisei me ausentar de alguns lugares onde eu gostaria de estar naquele momento. Algumas vezes estava em comunhão com alguns irmãos e precisava me retirar mais cedo ou antes do que eu pretendia por causa de alguma crise de enxaqueca. E para quem me conhece de perto, sabe que eu sou uma pessoa muito metódica, né? Eu gosto muito de planejar, de analisar tudo que eu vou fazer antes de fazer. E por causa das crises de enxaqueca, muitos desses planos eu não conseguia, né, executar. E isso me causava ainda mais irritação. E como o tempo passava e eu não via que estava melhorando, não percebia melhora, eu comecei a ficar muito abatida, física e emocionalmente. Comecei a ficar muito impaciente, muito irritada. E em um momento de uma dessas crises de enxaqueca, eu lembro que estava deitada, com muita dor, e eu estava chorando muito, porque eu estava muito aflita nesse momento. E eu falei para Deus
Deus, eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor me ama com um amor infinito, um amor incondicional. Eu não consigo entender por que o Senhor não me cura. Eu não consigo entender porque o Senhor simplesmente não faz sair de mim essa dor. Ela está atrapalhando a minha vida e eu queria que o Senhor me curasse. E faz tempo que isso está acontecendo e eu não consigo entender o porquê. E nesse momento eu fui consolada pela voz do Espírito Santo que falou no meu coração e ele disse: há propósito na dor. E a partir daquele momento eu não precisei entender mais nada. A partir daquele momento, todos os meus questionamentos, eles foram dissolvidos pela doçura da voz do Espírito Santo que falou ao meu coração que existe um propósito. E eu me enchi de motivação, aí eu pensei, eu disse, se para cumprir aquilo que o Senhor espera de mim, eu preciso passar por essa dor, que seja, que assim seja. E eu vou passar por essa dor, para que o propósito de Deus na minha vida seja cumprido. E eu não podia ficar com essa experiência só para mim. Naquele momento, quando eu me senti consolada por Deus, eu pensei, todas as pessoas precisam saber que o Espírito Santo tem consolo para elas, que em meio às suas dores, elas não estão sofrendo em vão. Há propósito de Deus na dor. É claro que eu não digo com isso que nós não podemos chorar, sofrer ou até fraquejar em alguns momentos. Não. Nós somos seres humanos e a nossa humanidade em nós nos dá o direito de chorar, de sofrer os golpes que a vida nos dá. Nós só não podemos desistir do propósito de Deus na nossa vida por causa dessas dores. Existe um livro muito interessante, ele foi escrito por um psicólogo chamado Viktor Frankl, chama-se Em Busca de Sentido. E ele traz uma citação muito interessante, ele fala que a vida tem um sentido potencial, mesmo nas situações mais miseráveis possíveis. Esse homem, ele foi o criador da logoterapia, que fala sobre o sentido da vida. E essa frase, ela é muito, muito impactante, e eu gostaria que você refletisse sobre isso. Eu não sei qual é a dor que está acontecendo com você. Talvez o seu sofrimento seja imensamente maior do que a crise de enxaqueca que eu sofri naquele dia. E talvez você já esteja cansado e abatido, e talvez sem esperança. Talvez você não consiga mais ter a mesma perspectiva que você tinha em relação à vida. Mas eu gostaria que você entendesse que há propósito na sua dor. E o consolo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração naquele dia, ele tem para você também. Que você se sinta capacitado pela graça de Jesus a vencer esse sofrimento. É claro que com isso eu não vou te desencorajar de clamar pela sua cura, não. Continue clamando e acreditando que Deus vai fazer um milagre. Eu também acredito que em qualquer momento Ele pode me curar. Nós só não podemos deixar que enquanto esse milagre chegue, nós nos sintamos desistidos da vida. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Enquanto Deus ainda não fez o milagre, que a gente siga confiante, que a gente siga cumprindo o nosso propósito de vida, mesmo em meio aos nossos sofrimentos. É claro que eu não trouxe esse testemunho pessoal para me colocar como exemplo para você. Não, nada disso. Eu sou apenas um ser humano cheio de fraquezas. E se eu estou de pé, é a graça de Deus em mim que não me deixou desistir. Mas a mesma graça de Deus que está sobre mim e que estava sobre tantas outras pessoas na Bíblia que suportaram sofrimentos tão maiores e infinitamente superiores aos meus, essa mesma graça está sobre você. Que hoje você se sinta motivada pela ação da graça do Espírito Santo de Deus a suportar a sua dor. Que você se agarre com todas as suas forças na graça de Cristo Jesus e no poder do Espírito Santo que opera dentro de você a cumprir o chamado de Deus na sua vida, a despeito de todo sofrimento. Persevere no plano que Deus escreveu para a sua vida quando você era apenas uma substância informe. Não desista de ser tudo aquilo que Deus planejou para que você fosse. Que todas as palavras que Ele escreveu no seu precioso livro a seu respeito se cumpram. Que essa dor que você está passando um dia se transforme em um testemunho de superação e de vitória. Que outras pessoas sejam inspiradas pelo seu testemunho a seguirem firmes e no cumprimento dos desígnios de Deus na sua vida.
A minha oração hoje é que você consiga enxergar o propósito de Deus mesmo na dor. Que você consiga enxergar que a grandeza do propósito de Deus é imensamente superior, infinitamente superior. Como disse o apóstolo Paulo na sua carta à igreja dos Romanos, que as aflições que a gente passa aqui na terra, de maneira alguma podem ser comparadas à grandeza ou à glória que em nós há de ser revelada. Que você seja motivado pela ação do Espírito Santo, a propósito na sua dor. Se agarre com todas as suas forças na ação da graça de Deus e persevere até o fim no cumprimento dos propósitos de Deus na sua vida. Não desista. Deus ama você e Ele está com você nessa dor. Persevere.